Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém? A paz do Senhor. Quantos recebem essa paz? Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje é a nossa quinta mensagem, né? Hoje nós vamos ler o capítulo 3 de Colossenses. Se você puder abrir a sua Bíblia. Na terça-feira passada nós não tivemos, nós participamos ali online, né, da conferência, foi uma bênção, né, pais posicionados, filhos incendiados, glória a Deus. Quantos aqui participaram dessa conferência? Quantos aqui acompanharam? Foi bênção, né? Glória a Deus. Então nós resolvemos liberar os irmãos da terça passada para poder acompanhar essa conferência. E hoje nós voltamos na quinta mensagem sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 3 de Colossenses. Aleluia. Vamos ler o texto. Vamos pedir para o Espírito Santo, mais uma vez, ministrar aos nossos corações, para que Ele possa falar conosco, nos instruir, né? Abrir nosso entendimento, pedir para que o Espírito venha tirar toda a cegueira espiritual. Muitas pessoas não querem se envolver com a palavra, não querem ter conhecimento da palavra, mas nós somos uma igreja que amamos a palavra. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Nós amamos ela. Nós não podemos viver sem a palavra, porque a palavra do Senhor, ela é que nos traz vida, nos traz direção, e nos faz a cada dia mais crescer, né, nessa comunhão com Deus. Colossenses capítulo 3 diz assim, versículo 1: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria,
louvando a Deus com salmos e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Vamos até aqui. Quem sabe a gente nem chega aqui, né? Mas depois a gente continua. Então você que está acompanhando esse estudo, você sabe que a carta de Paulo aos Colossenses foi uma carta escrita a uma igreja que estava enfrentando um problema, e esse problema era o problema das heresias, dos falsos ensinos. Eram mestres que estavam ali naquela igreja e que estavam ensinando outro evangelho. Estavam misturando cristianismo com judaísmo, com misticismo, com gnosticismo, com ideias místicas, né? E Paulo ele vem até ele manda uma carta a esta igreja justamente para combater aqueles falsos ensinos, aquelas heresias. E hoje em dia não é diferente. Existem muitos falsos ensinamentos na igreja, falsos ensinos, heresias. E toda heresia e toda seita, ela precisa ser combatida. E nós precisamos, pastor Edinael, identificar esses falsos ensinos. Uma das características do falso ensino é que ela tira Jesus do centro. Ela começa a falar mais de outras coisas do que de Jesus. E eu costumo dizer que toda palavra que é ministrada, ela precisa ter Jesus nela. Você pode pegar um texto lá do Antigo Testamento, mas essa palavra ela tem que terminar em Jesus. Não precisa ser uma palavra necessariamente do Novo Testamento, mas pode ser do Antigo, mas Cristo tem que ser o centro daquela mensagem, porque Cristo é o centro de tudo. O apóstolo Paulo ele vai falar em Colossenses, aqui no capítulo 1, nós já estudamos isso, que Cristo é a plenitude de Deus, que nele reside toda a plenitude de Deus. Então, o centro da mensagem, o centro da igreja, o centro do cristão, o centro de tudo, das nossas vidas, precisa ser Cristo Jesus. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o nosso primeiro pensamento, o nosso último pensamento do dia. Ele precisa ser aquele que nós vamos pensar e falar e conversar com ele todo dia, nem que seja por pensamento, mas que nós possamos colocar Cristo como o primeiro. Então, para a gente conseguir identificar, nós falamos aqui na última mensagem, para você conseguir identificar uma seita, uma heresia, existem algumas coisas que identificam. Primeiro, a seita e a heresia, a primeira coisa, ela enfatiza mais as regras do que a graça. Então, essa é a primeira característica de uma seita, de uma heresia. Ela enfatiza mais as regras do que a graça. Então, uma seita, ela quer que você viva nas regras. Ela não quer que você saia das regras dela. Mas nós entendemos que nós não vivemos nas regras, nós vivemos pela graça. Nós obedecemos não por regras, mas por amor. A segunda coisa de uma seita, uma heresia, ela é impiedosa, crítica com os pecados dos outros, mas ela não reconhece os seus próprios pecados. Ela é muito crítica com os erros dos outros, mas ela não reconhece os seus próprios erros. Terceiro, uma seita, ela dá ênfase mais às fórmulas, aos conhecimentos secretos, às visões, às literaturas do que a palavra de Deus. Toda seita começa assim: alguém que teve uma visão, um anjo que apareceu para alguém, que deu um novo ensino, e a partir daquele novo ensino eles vão seguir aquilo como se fosse uma revelação bíblica. E não há, irmãos, nenhuma visão, nenhuma revelação, nenhum livro, nada que seja maior do que a palavra de Deus. Nada. Então, se você ver os Mormons surgiu como? Joseph Smith teve uma visão de um anjo que trouxe uma outra Bíblia para ele. Ele disse que foi uma visão que ele teve, agora ele tem uma nova Bíblia, uma nova palavra. Então, toda
a seita começa assim, uma visão diferente, um conhecimento secreto, e nós não podemos colocar nada disso acima da palavra de Deus. Quando alguém chegar para você e falar, eu tive uma visão, você fala, tá bom, irmão, mas está na Bíblia isso? É de acordo com a palavra de Deus ou é coisa da sua cabeça? Muitas vezes é coisa da cabeça mesmo, né? Quarta coisa, a seita, ela exalta mais os seus fundadores, os bispos, os apóstolos, os líderes, do que a Cristo. Parece que os líderes são mais importantes do que o próprio Cristo. E isso está se tornando, se já não é, uma seita. Porque Cristo, ele tem a primazia de tudo. Ninguém pode ser mais importante do que Cristo numa igreja. E quinta coisa, a seita, ela é exclusivista. Só ela que vai ser salva. Só a minha igreja vai ser salva. Só a minha religião vai ser salva. Só aquilo que eu prego é a verdade. Não, meu irmão. Isso aí já é uma característica de uma seita. Quando a pessoa fala assim, não, a minha religião só que salva, a minha igreja só é a certa. Não, meu irmão. Agora, a quinta, existe 5 solas da igreja, nós já falamos aqui também na terça retrasada, foi conhecida como as 5 solas da reforma. A primeira sola é somente a graça, ou sola gratia, somente a fé. Terceiro, somente Cristo. Quarto, somente a Escritura. E quinto, glória somente a Deus. Se nós seguirmos isso aqui, meu irmão, nós nunca vamos nos tornar uma seita. Nunca vamos cair em heresia. Por quê? Porque somente a graça, diga assim comigo, somente a graça. Diga assim, somente a fé. Diga assim, somente Cristo. Diga assim, somente a Escritura. E glória somente a Deus. Amém? Então, esse é um princípio para nós não cairmos, né, nas heresias e nas seitas. E aí o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, ele vai colocando Cristo acima de tudo isso, acima do legalismo, acima do gnosticismo, acima da filosofia. E ele fala que, eu gosto muito do versículo 13 do capítulo 1, coloca lá para nós, versículo 13, capítulo 1 de Colossenses. Capítulo 1, versículo 13. Então ele fala assim, que Cristo nos libertou, que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então olha que coisa interessante, irmãos. Quando chega no capítulo 3 de Colossenses, agora Paulo vai falar como é uma pessoa que foi livre, volta lá no 13, uma pessoa que foi livre do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Volta isso. Como que uma pessoa dessa, ela tem que viver agora? Alguém que foi livre do império das trevas e agora vive num reino de luz. Como que essa pessoa ela precisa viver? A partir do capítulo 3 ele fala isso. Ele começa dizendo uma base para uma vida santa. E o interessante, irmãos, que até o capítulo 3, Paulo está falando de teologia. Paulo está falando de doutrina. Paulo está falando do conhecimento básico, do conhecimento, ele vai falar de Cristo Jesus, ele vai falar que Cristo é maior do que isso, Cristo é maior do que aquilo, mas no capítulo 3 ele vai falar como a gente deve viver isso na prática. Porque tem muita gente que ela entende que ela foi livre, que Jesus libertou ela, que ela foi tirada do império das trevas e foi transportada no reino de luz, mas ela não vive uma vida prática que comprove isso. Ela tem um discurso bonito, ela tem uma teoria bonita, ela tem uma teologia bonita, mas na prática ela não vive aquilo. E você pode ver que a maioria das cartas de Paulo, ele fala de teoria, ele fala de doutrina, ele fala de teologia, mas vai chegar um momento que ele vai falar para os irmãos assim, olha, tudo isso que você aprendeu,
coloque em prática. Tudo aquilo que você ouviu, você já ouviu que Cristo é a plenitude de Deus, que Cristo te libertou do império das trevas, você já sabe tudo isso. Agora, viva conforme isso que você aprendeu. Sai da teoria agora e entra na prática. É isso que nós precisamos, irmãos, sair da teoria e entrar na prática. Sair do discurso e entrar na realidade. Sair do conhecimento apenas e entrar na ação. Sair da teoria e entrar na prática. Diga assim: eu preciso viver o Evangelho na prática. Então, a partir do capítulo 3, ele fala as bases para uma vida santa. Do versículo 1 até o versículo 4. Ele fala quais são as bases para uma vida santa. Então, ele começa dizendo assim: portanto, e você sabe que o portanto, ele introduz aquilo que foi falado antes. Então, tudo aquilo que ele falou no capítulo 1, no capítulo 2, ele fala assim: portanto, já que vocês têm essa realidade em vocês, se vocês, ou já que vocês fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Então ele dá dois indicativos aqui, duas ordens. Primeira ordem: se você ressuscitou com Cristo, buscai as coisas do alto e pensai nas coisas do alto. Diga assim comigo: buscar e pensar. Então ele dá essas duas ordens. Já que vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, se isso é uma verdade, você precisa buscar as coisas do alto. E qual que é a nossa realidade, irmãos? Nós buscamos mais as coisas do alto ou buscamos mais as coisas da terra? Nós estamos mais preocupados com as coisas eternas ou do que com as coisas terrenas, passageiras? Nós estamos buscando mais as coisas do alto ou as coisas aqui dessa terra? Então, ele está falando a mesma coisa que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Em Mateus 6,33, ele disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essa palavra buscar, que o apóstolo Paulo está falando aqui, ela dá a ideia de empenhar, ela dá a ideia de tentar obter algo com esforço. Por que Paulo está falando isso, irmãos? Porque por mais que a gente já se converteu, já entregou a nossa vida para o Senhor, por mais que a gente já entenda que Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou, nós precisamos ter uma disciplina de busca pelas coisas do alto. Nós precisamos nos esforçar para buscar as coisas do alto. Isso é uma luta diária, irmão. Porque a nossa mente, a nossa carne, a nossa alma, ela não quer buscar as coisas do alto. Muitas vezes ela quer buscar as coisas da terra. Ela não quer buscar as coisas de Deus, ela quer buscar as coisas que vão trazer satisfação nossa. Então, por isso que ele fala assim, olha, busque, se empenhe em buscar as coisas do alto. Faça esforço para buscar as coisas do alto. Essa palavra buscar, irmãos, ela é interessante. Para a gente entender um pouquinho o que Paulo está falando aqui, de se empenhar, de tentar algo com esforço, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, marca aí Colossenses, e vai lá em Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9. Só para você ter uma ideia do que o Paulo está falando ali sobre buscar as coisas do alto, sobre essa busca, esse empenho que precisa haver em nós, esse esforço. Apocalipse capítulo 9, você sabe que a partir de Apocalipse capítulo 4, ele vai começar a falar sobre a justiça de Deus.
que vai acontecer no período da tribulação, ou da grande tribulação. Então ele vai falar sobre os juízos, ele vai falar sobre os 7 selos, capítulo 6, do 1 até o capítulo 8. Ele vai falar das 7 trombetas, do capítulo 8, do 7 até o 9. E ele vai falar sobre as 7 taças, do capítulo 15 até o capítulo 16. E você sabe que isso é um período de justiça de Deus na terra. Vai ser um período terrível, mas nesse período a igreja já vai estar com Cristo na glória. Nós já estaremos na glória com o Senhor. E no capítulo 9, ele fala sobre a 5ª trombeta que o anjo tocou. Olha lá o capítulo 9, versículo 1. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhe dado o poder como o que tem escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Foi-lhes dado também que não matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Olha o versículo 6, irmão. Naqueles dias os homens buscarão a morte. Então olha o contexto. Um contexto de desespero. Os homens seriam atormentados. E eles não morreriam. Olha lá o versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então essa mesma palavra, buscar, de Apocalipse 9:6, é a palavra que Paulo está falando lá em Colossenses capítulo 3. Eles vão buscar desesperadamente a morte, mas não encontrarão. Eles vão tentar se matar de tanto tormento. Vai ser terrível esse dia. Mas como eu já disse, nós já estaremos com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então esse dia, para quem ficar aqui, que não tem um nome escrito no livro da vida, ou aqueles que ouviram a palavra e se desviaram por algum motivo, que vão passar por esse período será um período de tormento. E eles buscarão desesperadamente a morte, mas não vão conseguir se matar. Aí, trazendo para Colossenses, é esse tipo de busca que nós temos que ter pelas coisas do alto. Uma busca desesperada. Uma busca empenhada. Não é assim, se der tempo eu vou ler a Bíblia hoje. Se der tempo, se sobrar tempo eu vou orar. Ou fazer aquela oraçãozinha meia boca, né? Quando está com sono, dobrar o joelho ali e falar, ô Senhor, obrigado pelo meu dia, perdoa os meus pecados, amém. Não é esse tipo, irmãos, de relacionamento que nós temos que ter com Deus. Nós precisamos buscar, se empenhar desesperadamente, como o salmista diz no Salmo 42, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Da mesma forma que a corça ela é desesperada por águas, nós precisamos ser desesperados pelas coisas do alto. Então essa palavra buscar, volta lá em Colossenses, ela não é apenas falar assim, sabe quando você fala assim, vai lá e busca algo para mim. Geralmente as crianças fazem isso, né? Vai lá e busca algo. Daí ela vai lá, ela não acha e ela já volta. Não achei, mas ela nem procurou, ela nem se empenhou, ela nem fez um esforço. O que Paulo está falando aqui, busque as coisas do alto, deseje as coisas do alto, se empenhe pelas coisas do alto, seja desesperado
pelas coisas do alto. É isso, irmãos, que nós precisamos. Porque quando a gente perde esse desespero, quando a gente perde esse desejo, esse empenho pelas coisas do alto, nós começamos a se desviar dos caminhos do Senhor. Então, meu irmão, o que Paulo está falando aqui, busque, se empenhe pelas coisas do alto. E quando ele fala coisa do alto, ele já fala o que nós temos que buscar que está lá no alto. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O que nós temos que buscar que está lá no alto, irmão? Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa busca. Esse deve ser o nosso anseio. Esse deve ser o nosso empenho em conhecer mais a Cristo. Levante a sua mão e diga assim: eu quero conhecer mais a Cristo. Mas diga com empenho, irmão, diga com desejo, diga assim: eu quero conhecer mais a Cristo. Ah, irmão, e Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável. Então ele fala, busque as coisas do alto e pense as coisas do alto. O que tem ocupado a sua mente, irmão, a nossa mente, a minha mente? O que tem ocupado os nossos pensamentos? Será que é as coisas do alto ou as coisas da terra? Irmãos, e nós temos que ter uma disciplina nisso. Nós temos que isso seja uma disciplina em nós. Quando a gente começar a pensar bobagem, a gente fala, não, eu tenho que parar de pensar nisso, bater na cabeça, né? Tem que parar de pensar bobagem. Eu preciso pensar nas coisas do alto. Minha avó dizia, né, que mente vazia é a oficina do diabo, né? Nem sabia que o diabo era mecânico, né? Mas tem esse ditado, que mente vazia é a oficina do diabo. Então, irmãos, nós precisamos pensar nas coisas do alto. Quando vir um pensamento na sua mente que não seja do alto, você fala assim, não, em nome de Jesus, eu não posso pensar isso. E a gente sabe, irmão, o que é pensamento do alto e o que não é, né? Você sabe. Agora, isso deve ocupar a nossa mente, as coisas do alto, controlar os nossos pensamentos. E aí, versículo 3, ele vai falar por que nós temos que agir assim. Por quê, irmão? Porque morrestes, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Aleluia. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Então, essa é uma base para uma vida santa. Eu entender, primeiro, que eu já morri com Cristo. Nós já morremos com Ele, irmão. Nós não temos mais vida nossa. Agora nós morremos com Ele. Mas não apenas morremos, nós ressuscitamos com Ele. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo ele fala aqui pelo Espírito que nós, 3 razões. Nós morremos com Cristo, versículo 3. Nós ressuscitamos com Cristo, versículo 1. E essa nova vida está oculta em Cristo, em Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, e agora essa vida ela está escondida em Cristo, em Deus. Isso é maravilhoso, irmão. A sua vida está escondida em Cristo, aleluia. O inimigo ele tenta nos tocar, mas se a nossa vida está oculta em Cristo, ele não vai conseguir nos tocar. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, a sombra do Onipotente descansará. É isso que ele está falando, a nossa vida está escondida em Cristo. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? O diabo ele vai tentar te tocar, mas ele não vai conseguir, porque a sua vida está oculta nele. Ele vai te procurar, mas não vai te achar. Amém? Amém, irmãos? Então, preste atenção aqui. E eu quero, se a gente parar por aqui, já é suficiente. Nós vamos continuar na próxima terça. Mas o apóstolo Paulo, assim, você sabe que esse texto que nós estamos lendo, ele foi escrito em grego, né? E tanto no grego como no português, existe uma conjugação, um modo verbal. Se você entender isso, irmão, existe um modo verbal, existe um modo indicativo,
o modo subjetivo e o modo imperativo. O que é isso? Para nós lembrarmos um pouquinho aqui o português, né? As nossas aulas de português. O indicativo, o verbo indicativo, ele indica um fato, uma certeza. O modo subjetivo, ele indica uma vontade, uma possibilidade. E o modo imperativo, ele indica uma ordem. Então vamos lá de novo. Indicativo, ele indica uma certeza, ele exprime um fato. É um fato aquilo ali. Alguém olhou e falou assim, olha, é isso. O modo subjetivo é algo que pode acontecer. E o modo imperativo é uma ordem. Tipo assim, faça isso. Né? Nós podemos dar um exemplo assim, tipo, o Marcos está andando e alguém fala assim, olha, o Marcos anda bem. Ele está andando. Marcos anda bem. Então, o que é isso? Isso aí é o modo indicativo. Eu olhei ele e falei assim, olha, ele anda bem. O modo subjetivo, eu posso falar assim, talvez o Marcos anda bem. Né? Talvez ele anda bem. Agora, o modo imperativo é uma ordem. Marcos, ande bem. Está entendendo, irmão? Então, o que Paulo ele faz aqui? Paulo ele usa o modo indicativo e o modo imperativo depois. Então, é como se ele falasse assim, olha, no modo indicativo, vocês ressuscitaram com Cristo. Vocês morreram com Cristo. Isso ele está indicando, olha, você já ressuscitou. Você morreu, ele está indicando isso. Agora, a partir do versículo 5, ele vai entrar no modo imperativo. Ele está falando assim, ó, você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo, agora, faça morrer a sua natureza terrena. Agora ele sai do indicativo e ele entra na ordem. Por que isso é importante a gente entender, irmão? E eu falo para você, se você entender isso, você entendeu muita coisa. O modo indicativo é uma ação que alguém fez na sua vida. E quem que fez essa ação? Deus. O modo indicativo, a Lourdinha está aqui, ela é professora, ela sabe disso. O modo indicativo é uma ação completa. Alguém fez. Agora, depois que alguém fez isso, agora faça isso. Então, qual que é a ideia do texto? Que Deus já fez isso por nós. E isso, irmão, é o que diferencia o cristianismo das outras religiões. Porque nas outras religiões, primeiro vem o imperativo. Tipo assim, faz isso, para que depois venha o indicativo. Porque se você fizer isso, você vai ter isso. Então, tipo assim, ó, você precisa perdoar alguém para que Deus te perdoe. Agora, no cristianismo, não. No cristianismo, primeiro vem o indicativo. Deus já te perdoou. Porque Deus te perdoou, agora perdoe o seu irmão. Indicativo, Deus te perdoou. Imperativo, perdoe o outro. Você está entendendo isso, irmão? Então, Deus, se a gente entender isso, irmão, porque o que a nossa mente pensa? Se eu for alguém bonzinho, se eu andar certinho, se eu não pecar, aí Deus vai me aceitar. Mas é totalmente o contrário. Deus já me aceitou. Deus já me perdoou. Deus já me justificou. Deus já me redimiu. Agora, porque Deus já fez isso por mim, agora eu tenho que viver em obediência a Ele. Indicativo, ação completa. Deus já fez. O problema é que a gente não entende. Porque, irmão, se a gente entendesse isso, irmão, por isso que a gente fala aqui, irmão, entendimento. A primeira mudança, ela tem que ser aqui na mente. Paulo diz isso lá em Romanos, que a primeira coisa, lá em Romanos capítulo 12, nós temos que renovar a nossa mente. Porque quando eu tenho entendimento que Deus já fez, que não é algo que eu faço, que já foi completa a obra, porque senão, irmão, não adiantou nada Jesus morrer na cruz por nós.
Não adiantou nada, porque se eu não consigo, se eu não entendi tudo que Jesus fez por mim, aí não tem como eu obedecer. Mas se eu entendi, aí com certeza eu obedeço a Ele. Então, quando eu vejo um cristão murmurando, quando eu vejo um cristão pecando, quando eu vejo um cristão aí não dando testemunho, o que eu entendo? Que ele não entendeu ainda o que Deus já fez por ele. Entendimento, irmão. E entendimento muda tudo. Então, quando eu vejo um cristão aí que, sabe esse tipo de crente que a gente tem hoje? Que só pela graça, o que eu olho? Eu falo assim, não entendeu nada. Precisa ter um entendimento. Então Paulo está falando assim, vocês morreu com Cristo. Vocês ressuscitou com Cristo. Aí ele vai dar as ordens. Se você fez isso, então faça morrer a vossa natureza terrena. Uma vez eu disse aqui já, irmão, uma vida com Deus, uma vida cristã, ela é ação do Espírito ou é esforço humano? Ela é o Espírito agindo, fazendo como se eu fosse uma marionete, né? Aqueles ventrílocos lá, com o bonequinho lá na mão. Tem gente que acha que o Espírito Santo é assim, né? Ele pega a pessoa e fica ali. Irmão, entenda, existe a ação do Espírito, mas existe a decisão do homem de andar no Espírito. Então, uma coisa é a ação do Espírito, outra coisa é o esforço que nós temos que fazer todos os dias, pastor Dinael, para continuar uma vida cheia do Espírito. Então, olha que coisa interessante, irmão. Se você ler o texto, se você prestar atenção, versículo 3, ele diz que nós morremos. Só que no versículo 5, ele diz assim para a gente fazer morrer. Não é estranho? Mas você fala assim, mas eu já morri e agora eu vou ter que fazer morrer? Porque, irmãos, no versículo 3 é a parte que Deus fez. Nós já morremos, foi uma ação de Deus. Agora no versículo 5, eu preciso fazer morrer a minha natureza terrena. Porque ainda, quando nós nos convertemos, irmãos, Deus não tirou a nossa natureza terrena de nós. Nós continuamos com ela. Foi o que o pastor pregou aqui no domingo de manhã, né? A conversão e o arrependimento. A conversão é algo que acontece na hora. Só que o arrependimento é algo que eu tenho que colocar em prática todos os dias da minha vida. Então ele fala assim, você morreu com Cristo, você ressuscitou com Ele. Agora, faça morrer a vossa natureza terrena. O que Paulo está falando aqui? Que você precisa sufocar sua natureza terrena. Que você precisa fazer ela ficar ali morta, vulnerável. Fazer ela ficar ali, sem força. Porque ela sempre vai estar aí dentro de você, meu irmão. O Adão está aí dentro de você. Sabia disso? Quando você se converteu, o Adão não saiu de dentro, ele está aí. Mas, da mesma forma que o Adão está aí, o Espírito Santo também está aí. Jesus está aí também. Então eu tenho que fazer o Adão ficar lá, sabe? Em stand-by. Ficar lá quietinho. Fica quietinho aí, Adão. Você está aí, você está querendo sair na briga aí, mas fica quietinho. E fazer o Espírito a cada dia mais sobressair sobre o Adão. Então, é isso que ele está falando. Faça morrer o Adão. Faça ele ficar aí paradinho, quietinho. E qual que é essa natureza terrena? Então, ele vai fazer uma lista, primeiramente, de 5 coisas. E depois ele vai falar de mais 5 coisas. Mas vamos ler aí. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, ele vai falar sobre prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então ele vai falar sobre 3 pecados que entram nos pecados relacionados ao sexo, prostituição, impureza. Nós já falamos aqui o que é impureza, é a palavra porneia no grego, que é todo desejo
sexual que não é de um casal, entre um casal, no casamento, todo desejo sexual que não é entre um casal, casado, homem e mulher, é bom falar isso, né, hoje, homem e mulher, casados, todo desejo que for fora disso é impureza. Impureza não apenas no ato em si, mas agir, falar, pensar e ver. Que entra aqui pornografia, né? Pensamentos impuros, isso é impureza. Paixão lasciva, o que é paixão lasciva? Desejos pecaminosos em relação a outra pessoa. Ele fala sobre o desejo maligno, que é pensamentos maus, né? E avareza, que está relacionada ao dinheiro, ao amor ao dinheiro. E essa avareza ela é comparada a um Deus, né? Jesus falou assim, que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e às riquezas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, ele vai falar aqui que essa natureza terrena, ela age assim, na prostituição, na impureza, na paixão lasciva, no desejo maligno e na avareza, que é a idolatria. Por que nós temos que fazer morrer isso, irmão? Olha aí a resposta, versículo 6. Porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos. O que é despojai-vos? Tire esse trapo de sujeira. Tira essa roupa suja, irmão. Tira esse trapo. Despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí ele vai falar sobre mais 5 coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. Será que isso tem, irmãos? Ainda hoje? Tem crente irado? Indignação aqui é sentimento excessivo de ódio. Maldade, maledicência, falar mal dos outros. Ah, não tem isso hoje, né, irmão? Não tem crente que fala mal do outro, não, né? Maledicência. Às vezes, sem saber se é verdade, né, pastor Nilson? Não tem isso hoje, né? Na internet, né? Fake news, maledicência. Linguagem obscena. Você já conversou com um crente que falava palavrão, irmão? Hã? Misericórdia, né? Está conversando lá com o crente, e o crente falando palavrão, achando como se aquilo ali fosse uma coisa normal. Então, ele está falando que isso faz parte do velho homem. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Aí, versículo 10. Aí ele falou lá, né? Ele está falando das ordens. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Então ele está falando assim, tire a roupa do velho homem. Você já se despiu disso. Você deve se despir disso. E se revista agora de um novo homem. Então ele está falando da figura de Adão e da figura de Cristo. Nós devemos nos despir do velho homem, do Adão, e nos vestir agora de um novo homem que é Cristo Jesus. Tire a veste de trapo de imundícia, tire a veste suja e coloque uma veste nova, que é Cristo Jesus. E ele diz, vos revestistes do novo homem, que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, versículo 11, no qual, em Jesus, não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Paulo está falando aqui que em Cristo não há divisão, não há
alguém melhor do que o outro. Ele está falando assim, não tem nem circuncisão, nem circunciso, nem grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, aqui do versículo 5 até o versículo 11, Paulo está falando sobre como que esse pecado, essa base para uma vida santa, o que ele traz em benefício para a gente vencer o pecado em nós. O que ele faz em nós, irmão? Preste atenção. O maior pecado que nós temos que vencer é o pecado dentro de nós. E como que a gente faz isso? Nos despindo do velho homem e nos revestindo do novo homem, que é Cristo Jesus. O problema é que a gente não se despe do velho homem e não se reveste do novo homem, que é Cristo. O problema é que a gente ainda não conseguiu vencer essa guerra. E a minha oração hoje é para que você entenda o que Jesus já fez por você. Que você tenha um entendimento, você fala assim, agora eu entendi, eu já morri com Cristo. Eu já ressuscitei com Cristo. Eu entendi que agora eu tenho uma nova vida em Cristo. E agora, por causa disso, eu tenho que fazer morrer a minha natureza pecaminosa. Agora, por causa disso, eu não posso ser um servo de Deus irado. Eu não posso ser um servo de Deus que tem pensamento impuro. É isso, irmão. Não é fazer assim, não. Eu preciso fazer isso, porque daí eu vou chegar e vou receber isso. Não, porque você já recebeu essa dádiva de Deus. Porque você já recebeu essa graça de Deus. Porque Jesus já fez essa obra por você. Agora, a partir de agora, eu vou fazer morrer a minha natureza pecaminosa. Agora eu entendi o que Cristo fez por mim. Irmãos, tudo parte de um entendimento. Tudo parte de algo, uma chave que gira dentro de nós. Como que eu vou vencer o pecado, Reinaldo? Me esforçando para fazer tudo certinho? Primeiramente, não. Primeira coisa que você tem que fazer para vencer o pecado é você entender que Cristo Jesus já morreu, que Cristo Jesus já fez por você, você morreu com Ele, você ressuscitou com Ele, e a partir desse momento, agora, eu vou viver uma vida santa na presença de Deus. Você está entendendo isso, irmão? Hoje, tire a roupa do velho homem. É tempo da gente se despir do Adão, e é tempo da gente se revestir de Cristo. É tempo da gente abandonar, aleluia, a vida de pecado que muitas vezes a gente não consegue vencer. Você vai vencer, meu irmão, se você entender que você já morreu com Ele, já ressuscitou com Ele, em nome de Jesus. Levante assim a sua mão e diga assim, eu já morri com Cristo. Diga assim, eu já ressuscitei com Cristo. Amém, meu irmão? Fique de pé. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus, meu irmão. Essa é uma chave que tem que virar dentro de nós. Isso é um entendimento que tem que acontecer dentro de nós. A minha oração nessa noite é porque o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento. Oh, meu irmão, como nós precisamos entender isso. Como nós precisamos, a partir de hoje, viver uma vida de alguém que entendeu o que Cristo fez por ele. Oh, meu irmão, você entende o que Cristo fez por você, meu irmão? Ele não apenas morreu por você, mas você morreu juntamente com Ele. E agora você ressuscitou juntamente com Ele. Não foi algo que Ele fez lá 2000 anos atrás, não. Foi algo que Ele fez, que nós fizemos juntamente com Ele. Nós somos a noiva, nós somos a igreja de Cristo. E a igreja, juntamente com Ele, ela morreu, mas ela também ressuscitou. E hoje ela vive uma vida santa. Ela vive uma vida que agrada a Ele. Já estou glorificado, sim, com Cristo
Agora nós não vivemos mais. Agora vivo não Sim. mais eu. Checalabarabalabás. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado Com Cristo. e Agora vivo não mais eu. Declare isso. Que isso seja uma verdade na sua vida. Já estou crucificado. Sim. com Cristo, E agora vivo não mais eu. eu já estou crucificado, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. Aleluia. Ele Sim. vive em nós. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Irmãos, você vai vencer essa luta contra o pecado. Em nome de Jesus, você vai vencer essa luta. Meu irmão, você não pode parar de lutar. Você que entendeu que você já morreu com Cristo, que você ressuscitou com Ele, você tem que continuar lutando contra o pecado. Você não pode achar normal você todo dia cair no mesmo erro. Meu irmão, existem dados que assustam. Existem dados que assustam de homens que estão na igreja, que vivem na pornografia, mulheres na pornografia, pessoas que ainda têm vícios dentro da igreja. Ela não entendeu ainda, irmão, o que Jesus fez por ela na cruz. Ela não entendeu que aquela pessoa que ela está vendo ali na pornografia, ela tem potencial de ser um irmão dela em Cristo, uma irmã dela em Cristo. Ela não entendeu ainda nada. Então, irmãos, nós precisamos lutar todos os dias contra a nossa natureza pecaminosa. Os desejos que surgem na nossa mente, eles não podem nos dominar. Pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto, busque santidade, busque, porque Jesus já fez por você, Ele já morreu e você já ressuscitou com Ele. Senhor, nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Teu Espírito nos ajude a vencer os desejos da nossa carne, que o Seu Espírito nos ajude a vencer, Pai, o velho homem, a fazer ele morrer, Pai. Que nós possamos nos despir do velho Adão e nós possamos nos revestir de Cristo hoje, Pai. Que possamos sair daqui com essa certeza que hoje o Adão morreu e que Cristo, Ele vive em nós. Ele vive em nós. Nós vamos vencer essa guerra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Vá em paz. Que Deus te conceda uma noite abençoada em nome de Jesus. Ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu